crê assim? Então, se você crê assim, vamos avançar no plano do Senhor. Eu quero que você, vamos comigo aqui em Mateus capítulo 7, na verdade, Mateus capítulo 6, versículo 25. Vamos começar por aqui. Se você está com a sua Bíblia, vamos ler juntos. Diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então, a ideia aqui é não andar ansioso, amém? Ou seja, uma pessoa que está preocupado ou com cuidado, está alerta com algum tipo de receio ou medo por alguma coisa. Então, alguém que está em uma ocupação antecipada de algo que ainda não aconteceu. Então, essa é a ideia. Então, não fique preocupado, não fique ansioso pela vossa vida quanto ao que haveis de beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Ele diz, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Amém? Então, essa primeira parte desse contexto, Jesus está falando que a vida ela é muito maior do que o alimento. Ou seja, nós dependemos da vida de Deus para estar em pé. Portanto, o alimento é uma consequência, mas a vida ela é maior e é principal. De fato, a gente já viu na palavra de Deus, acredito que você já deve ter visto, Jesus fez um jejum de 40 dias e 40 noites sem comer e continuou em pé, firme e saudável. Ao passo que pode ter alguém que tenha comido bastante, né, está muito bem fisicamente, mas está destruído espiritualmente e até adoecer. Então, a vida está na palavra, a vida está no verbo, a vida está em Cristo, a vida está em Deus e a vida está em nós, amém? Eles, a vida é maior do que o alimento e o corpo é maior do que as vestes. Então, a gente já tem a parte principal, a gente tem a vida e tem o corpo. Algumas pessoas, às vezes, trocam um pouco a história, né? Porque fica meio decepcionado porque não está tendo aquilo que quer naquele momento, talvez uma roupa, talvez uma vestimenta, talvez algo que você está anelando para a sua vida pessoal. Mas, irmãos, a gente tendo a vida de Deus dentro de nós, a palavra de Deus e também o nosso corpo, você pode conseguir qualquer coisa que você crê segundo esta palavra. Porque tem pessoas hoje que não estão nem atrás de objetos, eles estão atrás de ficar saudáveis, os que estão no hospital, e aqueles que não estão se protegendo para ficar doente, para não ficar doente, na verdade, não é verdade? Ele diz no versículo 25, observai as aves do céu, elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então é uma pergunta que Jesus faz, para que a gente possa refletir sobre isso. Ele está dizendo que eu e você valemos muito mais do que as aves. E ele diz que as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, ou seja, elas não trabalham, nem estão fazendo colheita. Contudo, o Pai Celeste sustenta todas. Então, existe a manutenção para as aves, imagina para a nossa vida. Amém? E ele continua, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, o côvado, ele tem uma medida. Ele está dizendo, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, você, por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar à sua vida um côvado. Um côvado é a medida, é daqui para cá, isso é um côvado, medida do cotovelo até a ponta desse dedo aqui. Ele está dizendo, você ansioso, você não vai acrescentar nem um côvado, que é uma medida mínima na sua vida. Então, ansiedade, preocupação não leva a resultados favoráveis. Leva a tristeza, leva a dor, e você está antecipadamente sofrendo e até mesmo pode estar aberto para doenças e enfermidades, né? Porque quando a gente começa a ficar preocupado, a imunidade ela baixa, porque a tristeza chega, e onde há tristeza,
o seu corpo ele responde à tristeza, responde à preocupação, ele fica também de uma forma fraca, debilitada, e qualquer pessoa que está nessa situação, ela pode adoecer a qualquer tempo. Houve um estudo com a lágrima e os cientistas descobriram que a lágrima de uma pessoa triste, né, eles fizeram a pesquisa, eles descobriram que toda a imunidade do corpo dessa pessoa estava baixa, por causa da tristeza que havia na vida delas. Então a imunidade foi lá para baixo. Aquela pessoa estava pronta para receber qualquer enfermidade por causa da tristeza. Fizeram uma outra pesquisa com a lágrima de alguém que estava hiper, super, mega feliz. Ele estava tão feliz que estava chorando de alegria. Aí pegaram aquela lágrima e aquela pessoa estava com a imunidade 100%, ou seja, a possibilidade de uma doença entrar no corpo dele era mínima, ou quase nada. Isso estou falando naturalmente. Agora você junta a sua alegria, e o Salomão já dizia isso, né? O coração alegre é um bom remédio, ele estava falando aquilo pelo Espírito, e também está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo disse, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Então a nossa alegria tem que ser no Senhor, ou baseado na palavra, não mais em nada, nem porque eu tenho ou que deixo de ter. A minha alegria tem que ser baseada completamente na palavra, e é sobre isso que Jesus está falando aqui. Não temos que ficar perturbados porque alguma coisa não aconteceu, ou porque alguém disse um não para você, ou porque você está desempregado, ou baixou o seu salário, ou até mesmo você está arriscado sair da sua empresa. Não tem que ficar perturbado de jeito nenhum, nem ansioso, nem preocupado. Pelo contrário, você deve estar convicto que a palavra de Deus ela é o que ela diz que ela é, pode o que ela diz que ela pode, faz o que ela diz que ela faz. Portanto, você tem que estar com expectativa em promoções que vão acontecer na sua vida e mover-se em oração, declarando aquilo que você quer, não aquilo que você não quer. Porque aquilo que você gasta muito tempo pensando, você vai começar a falar. Se for uma preocupação, você vai falar preocupação. E a Bíblia diz que morte e vida está no poder da língua. E quem bem a utiliza, come do fruto. Então, se você começa a dizer a sua preocupação, você está trazendo morte para a sua vida, porque preocupação normalmente é morte, ela consegue bloquear até mesmo o resultado que poderia vir. Tem pessoas que ficam tão preocupadas que ela consegue até anular o resultado que seria bom em vir em sua vida. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que a Bíblia diz. Eu tenho que orar e depois dar graças. A Bíblia não fala, ore e fique preocupado. Ele diz, ore e dê graças. Então eu tenho que estar rendendo graça. Você já viu uma pessoa rendendo graças com a cara travada e triste? Você não vai ver, não. Uma pessoa que está rendendo graças, ela está feliz porque ela está consciente que no momento que ela orou, no momento que ela declarou a palavra, aquilo já pertence a ela, já é dela. Então, em espírito, aquela verdade já está consumada. E em primeiro lugar, a coisa acontece no nosso espírito. Depois, ela acontece naturalmente. Antes de Abraão ver a sua posteridade, Deus mostrou a ele em espírito. E a Bíblia diz que quando Deus falou com Abraão que a sua descendência, sua posteridade seria como as estrelas do céu, a Bíblia diz que Abraão creu nisso. E aquilo foi imputado como justiça. Naquela hora, Abraão ficou grávido do seu futuro. E nós temos que ficar grávidos do nosso futuro, porque Paulo disse em uma carta para os Gálatas, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de partos, até que Cristo seja formado em vós. Então, ele estava lá trabalhando em oração a vida dos Gálatas, e ele estava como uma mulher que está grávida, né, esperando um filho nascer. Então, primeiro ele é concebido. A palavra tem que ser concebida para depois ela nascer. A questão é que muitas pessoas são muito apressadas, rápidas demais. Elas querem que as coisas aconteçam tão ligeiro, tão rápido. E não é assim que as coisas acontecem. Muitas vezes demora um pouco para algumas coisas acontecerem na nossa vida. E é exatamente sobre isso que Jesus está falando. Por mais ansioso que você esteja, mais preocupado que você esteja, você não acrescenta um côvado, que é a medida do cotovelo para a ponta do dedo, na sua vida. Você não vai acrescentar. Ao contrário, você vai diminuir
porque a preocupação ela aumenta ansiedade, ruga, né? E também você diminui o seu potencial para fazer qualquer coisa, qualquer atividade. Uma pessoa preocupada, ela não quer fazer nada. Normalmente elas ficam lá olhando para o nada, como se fosse ficar bem olhando para o nada. Você fica bem se enchendo do Espírito, se enchendo da palavra, entende? Não é olhando para o nada, porque tem algumas pessoas que no momento que eles estão assim, né, eles vão lá e vão ficar olhando para o nada para tentar fazer com que a mente esqueça. Sabe como é que se chama isso? É encobrir um problema. A mesma coisa que acontecia antes, quando as pessoas davam aqueles animais para ser sacrificado, ele só cobria o pecado continuava lá. Então, no momento que você vai lá fazer aquelas coisas esotéricas e fica lá olhando para algum lugar, imaginando que o problema vai desaparecer, não vai não. Desaparece quando a gente realmente trata com ele, e problema a gente tem que enfrentar e tem que vencê-lo. Tem que vencer pela palavra e pelo testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então ele diz o seguinte, versículo 28 de Mateus capítulo 6. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Ele pergunta. Aqui ele está tratando o tempo todo sobre ansiedade. Ele diz, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, do mesmo jeito, como os pássaros, né? O pássaro, ele não trabalha nem colhe. E o Deus sustenta todos. Agora ele está falando sobre os lírios do campo, que eles também não trabalham nem fiam. Eu, contudo, ele diz, eu vos afirmo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então, isso é interessante, irmãos, porque quando a gente vai falar sobre prosperidade, é impossível não falar sobre Salomão, sobre o que aconteceu na vida de Salomão, sobre a sabedoria de Salomão, sobre as conquistas de Salomão. E Jesus fazer uma afirmação dessa, isso é extremamente tremendo, né? Porque ele disse que nem Salomão, em toda a sua glória, ou seja, no ápice da sua glória, se vestiu como os lírios do campo. E ele diz aqui, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Eu não sei se já prestou atenção nesse versículo, como deve ser prestada atenção. Não sei, mas uma coisa eu sei, que Deus, ele está dizendo aqui algo incomum. Ele está dizendo que os lírios se vestiu tem mais esplendor do que Salomão em toda a sua glória. Então aqui ele traz a visão de como Deus quer os seus filhos. Porque ele disse, olha, se Deus veste essa erva do campo, que tem mais esplendor do que Salomão em toda a sua glória, imagina você. Porque às vezes a gente fica pensando, né, em coisas pequenas, ínfimas, e aí com isso fica tão preocupado, tão ansioso, porque aconteceu uma coisa ali, outra aqui, um deslize, uma coisa que você fez. Mas o fato é que no momento que você se arrepende e começa a seguir o plano de Deus, essas coisas não vão ser mais importantes. O que vai ser realmente importante para a sua vida é o que realmente a palavra de Deus fala. Porque eu sei que tem algo melhor do que eu tenho hoje. Eu sei, eu estou falando eu. Você também tem uma coisa muito melhor. Porque se Deus está falando aqui, o próprio Jesus dizendo que um lírio do campo, que é mais esplendoroso, é mais esplêndido, na verdade, do que o rei Salomão na sua glória maior. E ele tem um pensamento ainda de mais excelência para a minha vida, então eu não estou vivendo o melhor de Deus ainda. Eu creio que vou viver muito mais. E é importante a gente entender isso, porque às vezes a gente fica limitado na nossa vida e até com medo de crescer, né? Porque a gente também tem aquela coisa de estar olhando para as pessoas e se comparando com outras pessoas. Então, como são as comparações? Alguns se comparam em detrimento de si mesmo a uma pessoa bem-sucedida. Olha assim e diz assim, rapaz, eu nunca vou chegar onde essa pessoa está. A sua confissão vai te levar a exatamente esse lugar aí. E em outros momentos a gente começa a chegar alguma coisa, né, para nós, e a gente começa a se comparar com a pessoa que está fracassada. Aí diz assim, mas meu Deus, é injusto eu ter isso aqui e aquela pessoa não ter nada. É outra comparação ridícula, né? Na verdade, frágil demais, com todo respeito,
Porque se aquela pessoa está fracassada, eu não tenho que me comparar com ela se Deus, pela sua palavra e pelo meu testemunho e a minha obediência, está me levando para um lugar maior. Eu posso fazer o seguinte, eu posso estender a mão para trazer aquela pessoa onde eu estou. Não ir para onde ela está para ter aquele sentimento da falsa piedade, a falsa compaixão, porque isso não é compaixão. As boas novas do reino faz parte de trazer aquela pessoa que está mal para onde ela nunca esteve, para um lugar bom. As boas novas do reino é dizer para o pobre que ele não precisa ser mais pobre, porque Jesus já se fez pobre para nos enriquecer. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Então você trazer uma boa nova para o pobre, você tem que dizer para ele, olha, você não precisa ser mais assim, porque a palavra de Deus te dá essa capacidade, você pode ter aquilo que você precisa e pode ir mais alto do que você já chegou. Agora chegar para ficar fazendo esse tipo de comparação não é uma coisa saudável, então tem aquele extremo da pessoa olhar para alguém maior e ficar em detrimento de si mesmo, dizendo que nunca vai chegar, isso é um erro. Ou então você olhar para alguém que está abaixo de você e começar... Se alguma coisa começar a chegar, você ficar condenado porque aquela pessoa não tem. Você tem que dar graça porque chegou na sua vida. Louvar a Deus. Agora você pode pegar uma parte do que você tem e compartilhar. Isso é diferente. Debaixo de uma direção ou mesmo simplesmente porque a palavra de Deus diz. Então você pode fazer. Mas jamais ficar condenado porque algo grande está chegando na minha vida. Eu louvo a Deus. E o que eu tenho que perguntar ao Senhor é o seguinte: Senhor, por que está chegando isso agora na minha mão? Então, essa é a pergunta mais inteligente que você pode fazer, porque ele pode dizer, isso aí é para você, isso aí é uma parte para você, isso aí é uma parte para você, outra parte para você compartilhar, ou isso aí não é nada para você, você vai pegar isso aí e vai transferir para outra pessoa. Eu acabei de fazer uma coisa desse jeito agora, eu peguei um valor para mim, né, recebi um valor e eu simplesmente não era para mim aquilo, eu já transferi para outra pessoa que realmente eu queria fazer isso durante essa semana. Então, isso é a dinâmica do reino. E quando a gente obedece, os milagres eles começam a acontecer. A semeadura é uma coisa que deve ser relevante na nossa vida, constante e diferente de zero. Amém? Tem que ser constante e crescente, cada dia, aquilo que eu estou fazendo. Então, não tenha nenhum receio, nem condenação de receber as propostas e bênçãos de Deus na sua vida, tanto no âmbito espiritual, físico, como também no financeiro. Você não tem que ter nenhuma... como é que eu posso falar? Nenhum receio com relação a isso. Tem uma palavrinha que uma hora dessa eu vou lembrar aí. Vamos em frente. Versículo 31. Portanto, meu irmão, minha irmã, não se inquiete dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Sabe quem é que faz isso? Eles, porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Entende? Isso, não tem a condenação, exatamente. Então, veja, o Pai Celeste sabe que você precisa de todas elas. Sabe, uma vez eu perguntei, Senhor, se você sabe, por que você não faz logo? É uma pergunta boa, né? E Deus falou para mim, eu só posso fazer o que você crê, o que você acredita. Nada mais, nada menos do que o que você acredita. Então, eu um dia fui receber Jesus, eu tive que crer para a minha salvação. Salvação chegou. Quando eu preciso de cura, eu creio para a cura, cura chega. Então, aquilo que eu creio é o que vai acontecer. Quando Deus disse a Abraão, Abraão, o que é que você vê? Porque tudo que você vê, você vai ter. Então, primeiro Abraão tinha que acreditar para que depois acontecesse na vida dele. Então, o fato de Deus saber não quer dizer que vai acontecer se você não acreditar. Porque é uma regra do reino, é um princípio do reino. Deus não gosta de incredulidade, mas Ele tem prazer em ver os seus filhos com alegria completa.
Então, quando os seus filhos estão com alegria completa, aí você vai realmente regozijar, se alegrar e bendizer e exaltar e magnificar o seu nome a cada manhã por aquilo que ele pode fazer na sua vida. Então, ele diz no versículo 33, para a gente fechar aqui essa parte, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então ele fala aqui que haverá uma adição ou uma multiplicação, nós podemos dizer assim, no momento que eu busco em primeiro lugar. Primeiro lugar não é segundo lugar. A questão é que a maioria das pessoas, e uma minoria, buscando em primeiro lugar outra coisa, menos o reino de Deus. Eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino, em primeiro lugar a palavra, em primeiro lugar o que a Bíblia fala sobre cada assunto, porque se eu não buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino, então qual é a justiça do reino? A justiça do reino é tudo que Jesus fez e conquistou para mim na cruz do Calvário. Então quando eu entender a justiça, eu vou entender que eu vou pegar aquilo por direito, eu não vou pegar aquilo por necessidade, eu vou pegar por direito. É por isso que Jesus está falando isso aqui. Busca o reino e a justiça, porque os lírios, ele sabe que tem direito, porque não foi ele que se autocriou, não foi os lírios que chegaram e criaram a si mesmo, não. Foi Deus que criou. Então, se Deus criou, ele tem a obrigação de sustentar os lírios. Não foi os pássaros que se autocriaram, não. Foi Deus que criou. Ele tem a obrigação de criar os pássaros. Então, no momento que Jesus foi na cruz e fez a obra, ele tem a obrigação de fazer o que ele disse. E ele só faz se eu crer. Então, enquanto eu não creio, nada vai acontecer. Não é chorando, chorumigando, reclamando, difamando, falando coisas assim. Não, você só vai receber se você realmente acreditar. A regra é clara, como diz, né? Você crê e recebe. Se você observar, tem duas passagens na Bíblia. A passagem da mulher samaritana, Jesus chega para ela e começa a conversar. E ele fala assim: se você soubesse quem é que está te pedindo água, este daria água que jorra para a vida eterna. Então ele está falando ali sobre a palavra e sobre aqueles que crescem na palavra, os que receberiam a palavra. Então ele diz: olha, se você acreditar em mim, eu posso te dar uma água que você nunca mais vai ter sede, porque ela jorra para a vida eterna. Ele está falando sobre a vida de Deus, a própria vida de Deus. Mas já em João 7,38, ele diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Então ele diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E essas águas ele está falando sobre o Espírito Santo. Então em um momento ele fala ele entregando alguma coisa, e em outro momento ele diz alguém recebendo alguma coisa, alguém crendo naquilo que ele diz. Então, quando eu creio, do meu interior fluirão rios de águas vivas. Então, no momento que eu estou crendo, os rios eles vão começar a operar. Rios de sabedoria, rios de unção, rios da graça de Deus, rios de cura, de saúde, rios de transformação para a minha vida. Então, todo o pacote que Deus tem a meu respeito está na sua palavra. Rios de palavras corretas para que eu possa orar e ela ter eficácia na oração. Rios de amor, rios de fé e por aí vai. Amém? Então, esses rios, que ele não falou um rio só, ele falou rios, eles estão dentro. Você só precisa liberá-los. Amém? Ele diz: busca, pois, em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as coisas vos serão acrescentadas. E olha, acrescentar é diferente, né, de você estar correndo atrás, porque tem gente que diz assim: você está fazendo o quê? Estou correndo atrás disso, estou correndo atrás daquilo, quando se trata de finanças. E a Bíblia diz aqui que ela vai ser acrescentada. Você vai ficar com qual? Correr atrás ou fazer com que ela seja acrescentada? Qual é o seu lugar aí na história? Eu não estou correndo atrás de nada, ao contrário, as bênçãos elas correm e me alcançam. Foi assim que Jesus disse, foi assim que Deus disse em Deuteronômio.
Se você cumpre a palavra, as bênçãos correrão e te alcançarão. De fato, ela já te alcançou, porque já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estão comigo? Aleluia. Então, para a gente finalizar essa parte, eu quero trazer para vocês uma parábola que vai te ajudar muito. Eu quero te dizer nesse momento que finanças, bens ou qualquer coisa que você precisa está ao seu alcance. Não depende de ninguém, só depende de você. Qualquer coisa que você creia vai acontecer se você realmente estiver na legalidade da palavra. Amém? Estiver seguindo o plano de Deus. Vai acontecer na sua vida. Ele vai quando você pede a Deus alguma coisa, te dá uma ideia, você coloca aquela ideia em prática e aquilo vai começar a te trazer lucros e dividendos, lucros e bênçãos e retornos. Amém? Então, Deus, você pode estar talvez desempregado agora e de repente você orar ao Senhor e Ele te dá uma estratégia, você começar a fazer uma coisa que você nunca fez e se tornar uma pessoa rica ou milionária, não sei. Tendo mais do que rico quer dizer ter mais do que suficiente. Não ter só o bastante, só para pagar as contas, ter mais do que o suficiente. Eu creio que Deus quer que todos nós estejamos em linha com 2 Coríntios 8:9. Já conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então Ele nos tornou ricos. Isso já está escrito, já está determinado. Então existem os caminhos disso acontecer. O trabalho é um deles, né? Tenho que trabalhar, fazer alguma coisa para que alguma coisa aconteça na minha vida. E muitas vezes você pode receber uma herança de surpresa aí, pode acontecer isso também. É uma coisa já mais difícil, mas pelos caminhos da sabedoria e do trabalho, pode ter certeza que você pode ter uma resposta bem mais rápida, segura, e isso vai proporcionar para você também uma valorização, porque aquilo está chegando à força do trabalho, e certamente você vai glorificar e magnificar a Deus muito sobre isso, porque quando você começar a ver os resultados, você vai ficar muito feliz. Agora é importante que quando você começar a ter muito, que eu creio que vai, não deixa as coisas te ter, porque o problema com Deus não é você não ter, o problema é as coisas começar a ter. Eu sempre gosto de lembrar que Deus está em primeiro lugar. A Bíblia diz: buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar está o reino, e Jesus também diz: devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Quando as coisas começam a ser em primeiro lugar, eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas, portanto, eu estou passivo, estou descoberto, onde o espírito devorador coisas desagradáveis podem acontecer no meu dia a dia. E com isso, Jesus traz uma parábola aqui que vai te ajudar, você que eu creio que está enriquecendo por dentro, e alguns já estão enriquecendo também por fora, que já tem algumas coisas. Eu quero te dar aqui uma instrução que vai te ajudar bastante, amém? Então, abre em Lucas capítulo 12, versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Entre eles dois lá, né? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que possui. Então entenda isso. A sua vida, a minha vida, a consistência dela não é na abundância de bens que nós possuímos, amém? Então a nossa consistência é na palavra. A nossa vida é a vida de Deus. Então não é os bens que fazem você ficar em pé, não é os bens que te levam para a vida eterna, mas o que te faz ser feliz, o que faz você estar firme é a palavra que está no seu coração. E Jesus lhes proferiu essa palavra, versículo 16. O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois?
não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: fazei isto, farei isso. O homem disse para ele mesmo: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, o juiz de toda a terra disse assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Essa é uma pergunta boa, né? Versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? Então tem pessoas que entesouram para si mesmo e não é rico para com Deus. Como é que eu sou rico para com Deus? Essa é uma pergunta boa, né? Então como é que eu sou rico para com Deus? Eu sou rico para com Deus quando eu faço as obras de Deus, quando eu estou fazendo aquilo que Ele está me mandando. E realizar as obras de Deus é fazer com tudo que eu tenho boas obras. Eu fui criado para isso. Eu fui criado para pregar a palavra, todos nós, na verdade, o Ministério de Reconciliação. Os meus bens, ele tem que servir para outras pessoas, porque no momento que os seus bens só servem para você, você não passou ainda de uma pessoa criança e egoísta, né? Porque os nossos bens têm que servir a outras pessoas. O único propósito do dinheiro na nossa vida é suprir a nossa necessidade e a de outros. Vai fazer você feliz e alegrar outras pessoas com aquilo que você tem. É muito bom quando você faz uma coisa que alguém diz assim: meu Deus, muito obrigado por aquilo que você fez por mim. Não é verdade? Então, é a única coisa que o dinheiro serve, é para isso. E essas coisas que você faz, vai contigo, porque toda ação que você faz, tudo que você fizer, além de ter a recompensa nessa terra, você está entesourando para Deus. Aqui nós podemos voltar aqui em Mateus, capítulo 6, a gente investigar uma parte aqui da palavra. Ele diz o seguinte, versículo 19, Mateus 6,19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então a ideia que Jesus está trazendo é o seguinte: tudo que eu faço, toda obra que eu estou fazendo, eu estou entesourando no céu. Amém? Eu estou fazendo com que algo esteja acontecendo no céu. Eu estou trazendo espiritualmente, com as minhas ações naturais de fé aqui. Eu tenho uma fé, estou abençoando a vida de alguém, estou entregando meu dízimo, minhas ofertas, fazendo com que a igreja onde eu estou, ela cresça, multiplique-se, toque a vida de pessoas, a gente conseguir ajudar o maior número de pessoas possível através da igreja onde você está, você mesmo fazendo ofertas especiais, amém? Então, ajudando missionários, pessoas que você entende que deve investir, porque a gente não investe só quando as pessoas estão precisando, amém? Você investe quando Deus te dá uma direção, quando você quer. Você não precisa investir na vida de alguém só porque ela está precisando, nunca pense isso, amém? Eu quero te dar um exemplo. Uma vez tinha um homem um pastor chamado Doc Horton. Ele estava na igreja e chamou um homem muito rico, na verdade milionário, para pregar na igreja dele. E aquele homem pregou a palavra. Terminando de pregar a palavra, que foi uma bênção, ele disse assim, Doc Horton chegou para a igreja, para o povo, disse: irmãos, vamos tirar uma oferta especial para fulano de tal. E o homem se levantou da cadeira lá e disse assim: Doc, eu não preciso dessa oferta, eu já sou um homem milionário, ao contrário, eu quero abençoar. Ele disse: irmão, eu quero falar uma coisa com o senhor, pastor. Não é você que precisa, são eles que precisam. É eles que precisam semear. Então, no momento que nós semeamos, nós vamos colher. Então, Doc estava deixando claro para aquele homem, para a igreja, que não é o fato de alguém ser milionário que não precisa receber uma oferta na hora que ele faz um tipo de trabalho ou alguma coisa assim, ou simplesmente que eu desejo fazer isso com o meu coração. Então, eu tenho que fazer. E o povo aprendeu naquela hora que eles não poderiam perder a oportunidade de semear.
Porque você pode olhar para alguém que está muito bem, talvez ele nem esteja, ou ele está muito bem, quem precisa de semear é você. E no momento que você semeia, lembra, a semente não se aparta da sua vida. Ela vai para o seu futuro criar uma realidade que não existe no seu presente. Então aquilo que você está fazendo agora, vai acontecer que no seu futuro vai acontecer algo que não existe agora no seu presente. Então a semente ela não sai da sua vida. Ela simplesmente cria um resultado diferente no seu futuro. E sempre a semente não é você não colhe uma semente, você colhe muito mais. É a fruta com várias sementes, na verdade um pé inteiro, dependendo de como você semear. Estão comigo? Então, de fato, o que Jesus está dizendo aqui é que eu não tenho que ajuntar tesouros no céu e deixar o meu coração preso a isso. Porque às vezes a gente tem uma conta poupança tem uma conta poupança, tem um dinheiro empregado em algum lugar e a gente está lá feliz, só dá sorriso porque está muito dinheiro lá. Então, se você está sorrindo só porque tem dinheiro, meu irmão, você tenha cuidado. Porque a Bíblia diz que isso pode voar com asas como águia. Aí depois você vai ficar desanimado porque não vai encontrar nada lá onde você está vendo agora. Então, não deixa a tua alegria ser montada nisso aí, não. Deixa a tua alegria ser montada nas boas obras que você faz. Porque o seu coração tem que estar na palavra, no Senhor. Nunca nos bens, em nenhum momento. Vou te dar outra passagem aqui. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. A gente percebe aqui que Jesus, quando ele se encontrou com Zaqueu, Zaqueu era um homem muito rico e próspero. Ele não disse o que ele disse para aquele homem que era o que ele chama de jovem rico, que não era um jovem, na verdade, porque o homem disse que desde a mocidade ele fazia se cumprir na vida dele todos os mandamentos. Ele chegou para um jovem que era multimilionário e disse para ele: olha, pega os teus bens todos, entrega tudo aos pobres. Foi isso que ele disse. Só que Zaqueu, ele chegou na casa de Zaqueu e não disse isso. Ele não se incomodou porque Zaqueu era rico, nem se incomodou porque José de Arimateia era um homem rico também. Ele não mandou José de Arimateia entregar os bens, porque Jesus trata com cada um segundo aquilo que precisamos. Aquilo que nós precisamos ouvir é exatamente o que ele diz. Amém? Então, você não vai ouvir o que você quer da parte de Deus. Você vai ouvir o que você precisa. Sempre é assim. E ele fala aqui, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, ele exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Então ele está falando aqui, ele não está dizendo para o rico deixar de ser rico, não. Ele está dizendo, olha, exorta aos ricos do presente século. Então a recomendação para os ricos é a seguinte: não sejam orgulhosos e nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, ou seja, a incerteza da riqueza. Ele chama a riqueza como uma coisa incerta. Mas em Deus, então eu tenho que colocar a minha fé, a minha esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, amém? Então Deus nos proporciona tudo abundante, né? Para nossa alegria, nosso aprazimento, né? Então ele está falando aqui que Deus, como ele te criou e te fez, ele tem responsabilidade sobre a tua vida para te proporcionar, para mim e para você, através da nossa fé, tudo para a nossa alegria e o nosso aprazimento. Então Deus não está com problemas com quem tem muito. Pelo contrário, que você possa ter mais. Mas para quê? A pergunta é, para que eu quero ter? Porque se você tem para ser um vaidoso e começar a esbanjar, isso não é o projeto de Deus para a sua vida. Você deve ter para que você possa ser uma máquina poderosa no reino de Deus, de construir coisas, igrejas, ajudar pastores, ministérios, missionários, enfim, você deve ser um canal para fazer alegria na vida das pessoas. Eu vou te contar um testemunho na minha vida. Uma vez uma irmã estava aqui na igreja, isso foi tremendo, né? Isso foi nos anos de 2000, eu fiz um cálculo mais ou menos quanto seria no tempo de hoje, mas nos anos de 2000, a gente ensinando essa palavra que a gente ensina aqui, especialmente falando sobre prosperidade, ela creu muito nisso, e ela estava endividada, a família toda endividada, e na época ela tinha ações de telefone, e ela foi vender, porque antigamente o telefone tinha muito valor, né? Ela foi vender ações de telefone em um determinado lugar,
E quando ele chegou naquele lugar para vender aquela ação de telefonia, ela estava negociando, tinha já vendido, o rapaz saiu para pegar o dinheiro para pagar ela da compra da ação do telefone. E ela olhou na mesa do rapaz, tinha uns papéis estranhos. E quando ele voltou, ela perguntou: meu amigo, o que é isso aí? Aí ele disse aqui: rapaz, isso aqui são letras do Tesouro Nacional, que o governo, na época, lá bem para trás, não tinha dinheiro e pediu empréstimos aos latifundiários, às pessoas que tinham bens, e corrigiu isso e ficou de devolver esse dinheiro para o povo, o governo brasileiro, só que não teve como devolver. Então ele construiu essas letras e entregou para as pessoas para que eles pudessem se beneficiar fazendo alguma transação junto à União. Tá legal. Agora eu quero dizer uma coisa para o senhor. Lá em casa tem um monte de papel desse. Ele disse assim: minha filha, fique tranquila, porque tem muitos por aí espalhados, mas é falso, porque um desses para você encontrar legítimo dá muito trabalho. Tem muitos, mas muitos falsos. Ela disse: olha, eu acredito que o que tem lá em casa é bem parecido com esse aí. Eu disse: não custa nada, traga um para me dar uma olhada. Aí ela pegou um e levou para o rapaz dar uma olhada. E sabe de uma coisa, irmãos? Ela olhou aquilo ali. Ele fez a perícia, porque tem que pegar um perito para fazer a perícia, e era a original. E aquela irmã tinha mais de 10 daquela. E sabe quanto foi que ela levantou em 2000? Mais de 200 mil reais. A gente fez as contas, né? Que o dólar era mais ou menos igual. É como se fosse 1.200.000 hoje. A mulher não tinha nada, ela levantou 1.200.000 reais a preço de hoje. E sabe, aquela irmã, ela ficou tão feliz com isso. Ela pagou uma viagem para mim e para a Cinélia, de tanta alegria. Esse pastor, eu quero abençoar a vida de vocês. Me deu uma oferta assim, daquela que a pessoa fica assim meio sem fala, né? E levou a gente para a viagem, pagou hotel, pagou tudo. Quando chegou no lugar assim, a gente foi para São Paulo nesse dia. Ela disse: pastor, eu quero que a gente vá aí. A gente foi ali para aquelas lojas, as coisas, conhecia a 25, aquelas coisas que eu não conhecia. E aí ela deixou a gente bem à vontade. E a gente foi lá e eu queria comprar um som para a igreja, queria comprar alguma coisa. Ela disse: pastor, você pode comprar o que você quiser, desde que não seja muito exagerado. Compre o que você quiser, eu quero te abençoar. Sabe o que é uma pessoa chegar para você e dizer: compre o que você quiser? Eu nunca vi isso na minha vida. Rapaz, foi tremendo naquele tempo. E a gente comprou o som da igreja completo. Era o som mais top do ministério, era o som da igreja Verbo da Vida de Boa Viagem. Compramos todo em São Paulo e veio para cá por transportadora. Sem contar com coisas que eu comprei para mim, para a Cinélia, ofertas que a gente recebeu pessoal, que foi maravilhosa, de tanta alegria que aquela pessoa fez. Então, aí é claro que aquela irmã, ela aumentou ainda mais o seu patrimônio, né? Então, eu estou dizendo isso para vocês porque são experiências que eu já vivi e que é impossível alguém chegar para mim para dizer que isso não é verdade, porque eu podia passar a tarde aqui, ou amanhã, que já é tarde já, contando testemunhos para vocês, mas a nossa live está acabando, porque eu tenho promessa na minha vida, e Deus falou que algumas mulheres iriam investir na minha vida como aquela, e investir no meu ministério também. Eu creio nisso, amém? Como também eu serei um canal muito poderoso, como eu, graças a Deus, tem sido. Uns homens também, eu creio que vai investir na minha vida e ministério, mas o Senhor falou muito forte no meu coração sobre isso. E eu creio em pessoas que vão ser enriquecidas para que a gente possa ganhar essa nação e outras nações para Cristo. Vamos fazer uma obra tremenda. Eu creio em pessoas assim tremendamente impactadas no âmbito financeiro de uma forma incomum. Eu estou orando por isso, eu estou com expectativa nisso, em mulheres e homens também. É claro que homens vão se levantar desse jeito, mas eu creio, irmãos, que Deus falou comigo sobre uma sensibilidade que existe na vida de mulheres, no sentido de investimento. E eu creio que isso vai acontecer de uma forma incomum. Na verdade, eu quero dizer nessa manhã que já está acontecendo, eu quero dizer isso pela fé, declarar como uma palavra profética na vida de pessoas aí, em nome de Jesus.
você levantada poderosamente nesses últimos dias para fazer algo incomum e sobrenatural. Aí você nem precisa perguntar como é que a sua família vai ser abençoada, né? É claro que é uma coisa, você é fora de cogitação, mas fica pronta e diz assim para o Senhor: Senhor, eu quero ser uma bênção para o teu reino. Deixa eu ser um canal do Senhor nessa área. Faz essa oração hoje de manhã, que eu quero orar contigo junto, porque vai começar a abrir umas portas grandes aí na vida de pessoas, em nome de Jesus, amém? Agora só, não seja covarde, como algumas pessoas que oraram comigo aqui. Teve pessoas que prometeram trazer para a igreja 100 mil reais, eles tinham, não trouxeram. E aquelas pessoas passaram um perrengue no futuro tremendo, porque eles desobedeceram o Senhor e não passaram de onde estavam. Se você quer ter uma coisa crescente e ilimitada, seja obediente à voz do Espírito Santo. Você não tem que obedecer a mim, não. Obedeça à voz interior e à voz do Espírito Santo. Aí você vai ver a glória de Deus operar na sua vida. Então, se você está pronto para isso, eu quero que a gente ore junto agora, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo pela tua fidelidade, Senhor. Tu és um Deus tão tremendo, tão bom, tão maravilhoso. Coloco diante de ti a vida de mulheres e também de homens que estão com expectativa de ser um investidor dos grandes do teu reino. E eu creio, Espírito Santo, estou envolvido nisso também, creio essa oração tocando a minha vida e te agradeço por portas se abrindo e coisas sobrenaturais acontecendo no âmbito financeiro, o Espírito Santo visitando essa área e visitando os corações agora, Pai, para sabedoria, para entendimento, habilidade e uma força sobrenatural chegando de inteligência e associações fora do normal para finanças chegando do norte, do sul, do leste e do oeste, abundantemente em nossas vidas, e pessoas que o Senhor me falou que iria investir na minha vida, e em especial algumas mulheres, como o Senhor me disse. Eu creio que chegou o tempo delas serem levantadas, e serão levantadas nesses últimos dias, ou pessoas que estão nessa live, outras que eu não conheço ainda, mas Pai, eu creio que é o tempo para isso acontecer, e nós queremos startar, trazer em memória o que o Senhor colocou no nosso coração nesse tempo. Eu creio em pessoas multimilionárias se levantando para a glória e honra do teu nome e o teu reino se expandindo por toda a terra. Essa palavra, Senhor, sem limites, chegando a lugares e muitas coisas que nós podemos fazer, meu rei. Muito obrigado em nome de Jesus, porque cremos em um projeto grande para a honra e glória do Senhor. Quantos creem assim, pode dizer amém?